Olá, e aí, tudo bem com você? Olha só, hoje eu vou falar um pouco sobre esse livro, De la part de la princesse morte, de Kenzé Murad. Kenzé Murad é uma escritora francesa de origem turco-indiana, que aí eu vou explicar para vocês a partir da leitura desse livro. Esse livro tem uma bagatela de quase 890 páginas, está em francês, então eu vou falar mais detalhadamente sobre ele, já que eu ainda não vi a versão em português, certo? Bem, esta é a história de Selma. Selma é a mãe de Kenzé, como eu já falei para vocês, e aí Kenzé resolveu falar sobre a história peculiar dessa mulher, que nasceu para ser uma princesa otomana, foi treinada para ser, vivia lá no Palácio do Dolmabahçe, né, em Istambul, vivendo aquela vida suntuosa de sultão, né, ela era neta de sultão. E aí, o que aconteceu? No início do século XX, mais ou menos, houve a queda do Império Otomano a partir das mudanças sociais e políticas na Turquia. Na época, ingleses e franceses viviam lá, né, e aí Atatürk, que é Mustafa Kemal, era um general, e aí ele derrubou o Império Otomano e proclamou a República na Turquia. E aí essa família otomana, dos imperadores otomanos, dos sultões otomanos, eles ficaram sem lugar, né? Eles perderam tudo, assim, perderam o sultanato, a Turquia ficou república, então estava naquela fase de transição, assim, muitas confusões políticas, problemas econômicos também. E aí, o que acontece com Selma, a nossa personagem? 11 anos de idade, de repente se vê sem o império que ela um dia iria herdar como sultana, e aí elas precisam se exilar no Líbano. E aí ela, adolescente, assim, já no início da sua adolescência, tem que ir morar no Líbano. Então fica aquela coisa assim, ela foi criada para ser uma princesa, mas em função dos movimentos políticos sociais do seu país, o Império Otomano cai, e aí elas são exiladas para o Líbano e tem que retomar a vida, recomeçar a sua vida. Só que, veja, só que interessante, vai mostrando um pouco essas nuances aqui no livro, né? Elas não têm mais, assim, um papel, sabe? Porque o papel social esperado dela era para ser uma princesa otomana. Então, ela só sabia aquilo, né? Ela só via aquilo na sua vida. E aí, ela passa toda a adolescência estudando em Beirute, sofre bullying das amigas, das colegas francesas e inglesas, porque achavam ela ai, você é uma princesa, né? E sabiam que elas não tinham mais muito dinheiro como antes, não eram tão ricas, mas a mãe, por já ser acostumada com esse estilo de vida, ela ficou vivendo como se ainda fosse uma sultana. Então, não por erro dela, mas assim, eu acho que eu fico pensando, né? Você nasce para ser alguma coisa, é encruxar na sua cabeça que você tem que ser aquilo, você só sabe fazer aquilo e aí de repente você perde tudo. Eu acho que dá uma dificuldade assim de você, não, peraí, vamos mudar a nossa vida. Tanto é que Selma, quando tá mais ou menos com uns 19 anos, ela é convidada para ser atriz em Hollywood, porque na época, nos anos 20, pouco assim, do século 20, tava Hollywood no auge, né, com todas aquelas, Greta Garbo, sabe, aquelas atrizes ícones, né, divas, e aí ela era muito bonita, então um produtor hollywoodiano convida ela para ir para Hollywood. E a mãe não deixa, não, você é princesa, como é que você vai se rebaixar, ser uma mera atriz? E aí ela, ok, né, eu queria, mas eu sou princesa, então eu não posso fazer essas coisas mundanas, né? E aí ela termina a escola, e aí fica meio sem objetivo na vida, né? Sem o que ter o que fazer, então vai dando umas crises existenciais. Ela começa a ir para as festas, para os bailes, né? E ela sentindo, sabe, aquela coisa vazia, assim, poxa, é isso a vida, né? É essa a vida, o que é que mais eu faço? E ela não tinha um trabalho, não podia trabalhar porque é princesa. E fica aquela coisa. E aí a mãe arranja para ela um casamento, porque naquela época ela era uma mulher muçulmana, era uma princesa, vamos dizer assim, né? E qual era o destino? Casar, e casar bem, não podia ser com qualquer um. Tanto é que ela arranjou um namorado,
Mas não deu certo a relação e também ele não era tão assim, não tinha título de nobreza, não tinha nada. E aí o namoro terminou e a mãe arranjou o casamento para ela com um rajá da Índia, porque aí ele era rico, né? E era um cara novo, jovem, né, da idade dela, e tava procurando a esposa e tal. E aí lá vai ela ok, é o jeito, não posso ser atriz, porque eu sou uma princesa, não posso namorar qualquer um e também não posso viver uma vida de festa, de baile, porque é vazio, é fútil, então vamos lá, vou casar com esse rajá. E lá vai ela pra Índia. E aí chega lá na Índia, ela não conhece o rajá, e é impedido de conhecê-lo por causa da cultura, dos costumes muçulmanos de lá, da época, né, anos 20, 1925, 1926 mais ou menos. E aí ela casa com ele, só que ela vivia num palácio, mas devido aos costumes deles lá, que eu não sei muito bem, né, mas pela leitura do livro você vai entendendo, ela não podia viver na rua, ela só podia sair de burca, justamente por causa que eles eram muçulmanos, e lá era muito mais rigoroso, né? Enquanto em Beirute ela podia andar para lá e para cá, ir para as festas e tal, na Índia, nessa cidadezinha, ela precisava ficar resguardada no palácio, ela não podia sair do palácio. Então, sabe aquela coisa presa em gaiola de ouro? Mais ou menos isso, tinha tudo, mas não tinha nada, né? E aí ela começa a sentir aquela inquietação, aquela agonia. Eu quero sair daqui, eu quero fazer alguma coisa. E aí ela consegue ir para um paláciozinho de verão que eles têm. E lá ela conhece as mulheres do povo e ela começa a fazer, assim, algumas atividades, como é que a gente chamaria, de assistência social, né? De conversar com as pessoas, de entender a pobreza. E ela vê a extrema desigualdade que tem, né, ela lá morando no palácio, tendo tudo, e as outras mulheres pobres, às vezes com muitas privações e tudo mais. E aí ela começa a querer mexer no sistema político, né, começa a dar ideias pro rajá, e aí começam a dizer, não, seu lugar não é esse, né, a sua tarefa não é essa, mulher tem que ficar dentro de casa restrita às mulheres, e aí ela frustra, né, ela não pode, até que um dia eles vão para um baile, e aí o rajá não dançava com ela, só ficava falando de política, e aí ela resolve aceitar o convite de um convidado para dançar uma valsa. Dança a valsa, o rajá vê, a irmã do rajá vai logo dizendo para ele, olha, ela está se dando um desfrute e tal, e aí ele prende ela no quarto por 2 semanas, e aí nisso ela faz greve de fome, ela quase morre, etc., até que descobre que está grávida, e aí ele tira ela da privação, né? Então, apesar do rajá ser legal, ela até gostava dele e tudo, mas tem essa coisa aí do costume, né? Da mulher não ter esse lugar. E ela tá sempre se questionando, assim, qual é o meu lugar? O que é que eu devo fazer? Será que a vida é isso? Eu vou passar a minha vida assim? Até que quando ela tá grávida, né? 1 mês, 2 meses de gravidez, eclode uma situação conflituosa lá na Índia, porque a Índia, na época, era colonizada pela Inglaterra, então tinha muitos conflitos, tanto dos hindus, né, com muçulmanos, hindus com muçulmanos, indianos com ingleses, ingleses com indianos, etc. E aí resolvem que ela tem que sair dali, porque pode eclodir uma guerra. Aí ela vai para Paris. Chega em Paris, vai acompanhar do eunuco, né, que era criado da mãe, e a mãe tinha morrido, então ele acompanha ela, o eunuco, que era muito fiel e muito, assim, como é que eu posso dizer, muito tradicional, né, muito dentro das leis do islamismo deles lá. Vão para Paris. No início ela vive como rica, ela entra em contato com a ex-colega do colégio de Beirute, e aí elas saem para várias festas, vários bailes, faz muitas compras, se diverte, curte, arranja um namorado até. Mas aí, o que aí acontece? Eclode a Segunda Guerra Mundial. Que as pessoas demoraram a tomar atitudes porque simplesmente a mídia francesa não dizia que estava em guerra, dizia que não, tá tudo bem, os soldados vão vencer, os alemães não vão chegar até aqui, mas os alemães tomaram Paris, né? E aí Selma se vê numa situação em que ela está com a bebê, que aí nesse momento já tinha nascido a bebê, o namorado americano tinha ido antes da guerra e não tinha voltado, nem tinha dado notícias,
ela mandou o eunuco dizer para o Rajá que a filha tinha morrido, né, no parto, e ela se vê pobre, sem dinheiro, sem nada, passando várias necessidades, muda de hotel até vai do mais chique até o mais, vamos dizer assim, o mais simples, mais humilde, com muito receio de ser denunciada, porque ela tinha nacionalidade inglesa, já que ela era casada com o Rajá da Índia, e a Índia era colonizada pela Inglaterra. E aí, o que acontece, gente? Depois de todas essas reviravoltas e tudo mais, quando a menina está com 1 ano e pouco, o que acontece? Ela adoece e, em função das privações que ela vinha vivendo nos últimos meses, né? Falta de comida, mudando de lugar em lugar, estresse, aquelas não ter acesso aos cartões de racionamento, vivendo o estresse da guerra, ela acabou pegando uma infecção e morre. E a bebê de 1 ano e 4 meses vai ser criada por uma família suíça que a autora que não detalha, não diz nada, porque ela diz que é outra história. Então eu fico pensando, será que tem outro livro contando a história dela a partir da morte da mãe e aí o que foi feito dela, né? Porque hoje ela é uma escritora, é jornalista, é uma senhorinha já de uns 70 anos. Não, talvez mais, né? Que ela deve ter nascido nos anos 30, mais ou menos. Deve ter mais, né? E aí, assim, por que eu tô contando essa história pra vocês com muitos detalhes, né? Já vão 11 minutos aí de vídeo. Mas porque eu fiquei pensando, cara, a pessoa, ela nasce pra ser princesa, ela é criada pra ser princesa, ela tem todo o dinheiro do mundo, é rica, né? Vive naquele mundo ali, de repente perde tudo. E assim, como por causa das tradições, por causa da cultura, por causa dessas crenças que ela aprendeu, né? Foi muito mais difícil para ela mudar a vida, né? Assim, pensar em outras formas de viver que não aquela que ela tinha idealizado, né? Então, veja aí que situação, né? Ela morreu pobre, morreu doente em função do tanto que ela deve ter tido problemas para comer, né? Sem comer, fraca, vamos dizer assim. Morreu super jovem, tem uns 30 anos, mais ou menos. E o Rajá só foi saber que ele tinha uma filha depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ele ficou esse tempo todo sem saber que tinha tido uma filha, né? E aí você fica pensando nesses tipos de vida, né? Assim, o quanto que às vezes a pessoa tem dificuldade de mudar, né? De pensar ou transformar a gente. Eu não tô falando, quando eu falo da pessoa, eu não tô falando dos outros. Eu me incluo também, né? Como é que a gente tem dificuldade de mudar, né? Quando você vê que aquilo não tá legal, aquilo não tá funcionando. Aquilo, olha, cara, eu nasci pra ser princesa, mas eu posso ser atriz, eu posso ser uma mulher independente, eu posso ser política, eu não preciso me casar, etc, etc. E aí, de repente, ela não consegue sair desse script, né, que traçaram pra ela. Consegue ainda, porque ela vai pra Paris, arranja um namorado lá, né, e tal. Um amante, no caso, porque ela ainda era casada com o Rajá, mas ainda assim ela não conseguiu, ela teve muita dificuldade, assim, e aí, claro, eclodiu a guerra, né, então foi muito mais difícil para ela. Talvez se ela tivesse tido mais tempo, talvez se não tivesse tido a guerra, ela tivesse encontrado um trabalho, ou então ela tivesse reencontrado um namorado americano, ou então ela tivesse pedido a separação do Rajá, ou seja, tanta coisa podia ter acontecido, né, mas aí veio uma guerra, que é uma coisa totalmente fora do nosso controle, esses acontecimentos, esses eventos externos, e que muda completamente a nossa vida, né? E que vai como uma avalanche mudando todos os nossos planos, né? Bem, essa é a história de Selma, a princesa otomana que não pôde viver como princesa, mas que deixou aí toda uma história de assim, toda essa história, assim, de mostrar pra gente o quanto que às vezes a gente precisa também ser mais flexível, como a gente precisa às vezes olhar e tentar se desapegar de algumas coisas que já não faz mais tanto sentido na nossa vida, né? Eu acho que foi isso que eu aprendi nessa leitura. Beijo e até a próxima.